Pronto, pessoal. A internet tá um pouquinho lenta. Caso trave, vocês podem ligar o áudio ou mandar a mensagem aqui no chat, que aí eu paro e a gente inicia de onde travou ou de onde vocês não conseguiram ouvir, tá bom? Então, pessoal, hoje vamos falar, como eu acabei de dizer, um pouco sobre a humanização na assistência da enfermagem. Isso é quase, vamos dizer assim, algo que não precisaria ser debatido, ser visto e ser reavaliado por nós, profissionais da enfermagem ou profissionais da saúde. Mas, infelizmente, por tanto descaso, e aí eu volto até a nossa aula de ontem, tanto para os usuários quanto para os profissionais, a gente precisa sempre estar batendo nessa tecla e trazendo essa palavra sempre à tona. Palavra tão antiga, um significado tão gratificante, tão grande, mas que infelizmente não é colocado em prática em muitos locais. E aí vem uma série de erros, vem falta de segurança para o paciente, vem um descaso, a falta de qualidade nos procedimentos, e a enfermagem, por estar ali diretamente ligada, digamos, com o paciente, acaba recebendo toda essa carga e, consequentemente, levando a erros, levando a exaustão, e isso causa para o profissional, vamos dizer assim, um lado não tão positivo, e aí muitas vezes acaba deixando de exercer até mesmo a profissão por conta dessa falta, vamos dizer assim, de valorização, essa falta de humanização, desse olhar, de ajuda até mesmo dos gestores na qual o profissional está inserido. Então, essa prática de cuidar, o cuidar do outro, é muito antigo. Então, assim que a gente nasce, a gente já necessita de cuidado, a gente já necessita de olhar. Muitas vezes, e infelizmente, esse cuidado não é como a gente deveria receber. Então, quando um bebê nasce, ele precisa de cuidado, ele precisa de afeto, ele precisa desse olhar. E com o avanço do cuidado, com as pessoas cada vez mais entendendo, digamos, os assuntos, interagindo, as pessoas estão cada vez mais, digamos, exigentes. E exigentes não apenas para o cuidado técnico, mas para esse olhar. Antigamente, quando alguém chegava num posto de saúde ou no hospital, o que os profissionais diziam para o usuário, eles aceitavam, eles não questionavam. Hoje não. Hoje, por tanto avanço tecnológico, por as pessoas estarem cada vez mais, digamos, entendidas do conteúdo, muitas vezes não tão 100% correta, mas estão entendendo o conteúdo, elas perguntam, elas criticam, elas trazem sugestões e ideias, coisa que antigamente não existia. Então, esse olhar humanizado é, digamos, o mínimo que o profissional ele deveria exercer. Do mesmo jeito, ele precisa também receber. Então, nesse momento que a gente está vivenciando como uma pandemia, nesse momento, em pleno século XXI, jamais é para existir esse descaso. Pacientes, vamos dizer assim, deixando de passar por uma cirurgia, paciente sendo tratado como qualquer pessoa, como não humano, digamos assim. Então, quando a gente escolhe essa profissão, a gente tem que entender que são humanos cuidando de humanos e eu estou me colocando no lugar e tenho que estar de coração aberto para receber uma diversidade de pacientes. Então, nesse momento, a partir do momento que eu me visto como profissional, trazendo para a enfermagem, né? Como profissional de enfermagem, eu tenho que deixar de lado todos os meus preconceitos, todas as minhas visões, todas as minhas, vamos dizer assim, críticas, as minhas, meu olhar de definição, meu olhar de julgamento. Então, eu não posso julgar. Eu tenho que buscar acolher e cuidar, trazendo essa humanização, não essa desumanização na qual a gente tanto presencia, seja no ambiente de trabalho, seja em inúmeras reportagens, em inúmeras manchetes que nos mostram alguns erros gritantes da enfermagem, e isso parte para a questão técnica, mas também por essa falta de humanização. E aí surge a necessidade dessa reflexão sempre
para os profissionais de enfermagem. Não apenas o Sistema Único de Saúde, com criação de políticas, de campanhas, de diretrizes. Não adianta nada estar tudo no papelzinho. Se nós, profissionais, a gente não tem essa visão e esse senso de colocar em prática. Então, fazendo, por exemplo, lá na atenção primária, na estratégia de saúde da família, está voltada para uma assistência integral, contínua, e muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes a estratégia de saúde da família está ali apenas para administrar vacina, está ali apenas para fazer uma consulta ou outra, mas muitas vezes nem os profissionais estão ali presentes. Está ali para entregar medicação para a população, mas também está faltando a medicação. Não está ali para ouvir, para acolher. Muitas vezes acaba julgando, é uma jovem que engravida muito cedo, é um jovem que infelizmente adquiriu uma doença sexualmente transmissível, e aí a gente está ali para julgar. Mas a gente precisa, ao invés de julgar, acolher esse jovem, esse adulto, esse idoso, para junto do atendimento, para que ele consiga de fato entender e realizar todo esse processo, para que ele consiga voltar novamente àquela zona de conforto, né? O estado de saúde no qual ele tinha. Então, a humanização ela está vinculada, claro, aos direitos humanos. É um princípio que tem que sim, precisa, deve ser aplicado junto com o cuidado, junto com o meu conhecimento técnico e com o meu conhecimento científico. Então, na assistência humanizada, o usuário ele participa da tomada de decisões. Claro, como eu falei para vocês, a gente não vai deixar ele escolher o que ele quer, qual quarto ele vai ficar, se ele vai ficar na janela, se ele vai ficar no corredor, não. Mas na hora de tomar uma decisão, a gente tem que explicar os pontos positivos, os pontos negativos, as possíveis consequências ou não. Então, a gente tem que deixar também o paciente participar desse processo de cuidado e manter, de fato, essa relação profissional-paciente. Não é porque eu sou um profissional que eu tenho que chegar ali só administrei a medicação, fiz a troca de curativo, auxiliei na cirurgia e ponto. Não. Tem que criar e valorizar essa sensibilidade, esse afeto. Ao longo da nossa jornada de profissão, 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu já passei tanto, por exemplo, por tantas dificuldades, já passei por tanta desumanização, por tanta falta de afetividade, de carinho, de vínculo. E já presenciei tantas pessoas morrendo, tantas pessoas piorando, tantas pessoas melhorando, que a gente, como profissional, e infelizmente eu acabo dizendo que a maioria acaba deixando de lado esse lado humano e acaba se tornando instrumento do trabalho, uma máquina na qual não tem nenhum sentimento. Chega, realiza o procedimento e pronto. Então não existe aquele olhar, aquele afeto, aquele afago. Claro, esse olhar, esse afeto e afago, ele também tem um limite. Eu não posso me envolver tanto com esse paciente, porque eu vou acabar, vamos dizer assim, trazendo o problema dele para mim. Mas logo quando a gente, vamos dizer assim, tá num estágio recém-formado, a gente tá com aquela sede de mudança, aquela sede de ser o diferencial. E quando a gente está ali, naquele momento, inserido naquele ambiente, a gente vai adquirindo as características dali. E aí, aquelas características que a maioria não exerce esse olhar humanizado, a gente vai perdendo essa humanização na qual a gente já iniciou, de certa forma, trazendo. Então, desde o surgimento da vida, como eu falei a vocês, a gente necessita desse cuidado, a gente necessita desse olhar, necessita de alguém para estar ali nos guiando. E esse conceito de cuidar é o núcleo central da enfermagem, é o que nos desenvolve, é a nossa principal ferramenta, que nos dá um suporte de proteção e busca, de fato, essa dignidade para os usuários e para o profissional. E aí a satisfação do cuidado é manter a vida do paciente. Não tem nada mais gratificante para um profissional, seja da enfermagem ou não, chegar no plantão e aquele paciente está em alta. Chegar no plantão e aquele paciente está respondendo ao tratamento.
Chegar no plantão e aquele paciente olhar para você, dizer que passou uma noite bem, então conversar. E isso é gratificante, porque essas necessidades, elas foram atendidas. Não apenas a da doença, mas as necessidades além do que a gente poderia fazer. Então, velar, cuidar, tomar conta, representa, sim, um cuidado de atos que tem por fim esse conjunto. Lá na disciplina de História da Enfermagem, vocês viram e devem, né, lembrar como surgiu a nossa profissão. A nossa profissão surgiu meramente com esse olhar de cuidar das pessoas pobres, das pessoas que não tinham local para serem tratadas, das pessoas que não tinham onde serem abrigadas para terem esse olhar, esse afago, esse tratamento. Então, era exercida por pessoas que não tinham nenhum conhecimento, por mulheres que têm o seu dom de cuidar, de tratar. E aí, à medida que o tempo foi passando, a nossa profissão foi ganhando voz. A nossa profissão foi se tornando, de fato, uma profissão, na qual foi tanto, vamos dizer assim, avaliada, tanto luta. Claro, alguns, ao longo também desse tempo, a gente foi passando por longas e duras, vamos dizer assim, formas de críticas à avaliação. E a enfermagem, de fato, ela vai perdendo um pouco a sua voz, mas ela se ergue novamente. E aí se torna a enfermagem moderna, o que a gente conhece como hoje. E aí os cuidados de enfermagem baseia justamente, ou precisa-se se basear nessa visão holística, na qual foi impregnada lá no início, perante essa relação de comunicação, de cuidado físico, de avaliar quais são as condutas, necessidades do paciente. Então, essa relação profissional de enfermagem e usuário são de pequenos gestos que a gente consegue trazer e criar esse vínculo com o nosso paciente. E aí, como eu acabei de falar para vocês, Florence, ela traz muito à tona essa questão de humanização do ambiente, essa questão da humanização dos usuários, que muitas vezes não é só apenas a medicação, mas se der um banho, manter o leito limpo, manter aquele ambiente arejado, iluminado, ventilado, a gente consegue uma resposta gratificante no tratamento daquele paciente. Então, ela revoluciona lá na época essa questão de humanização e ela já tem essa visão da importância de se manter esse olhar, de buscar essa qualidade da assistência. E aí ela cria várias teorias. Nessa questão do ambiente, a teoria ambientalista, que é justamente trazendo a importância do meio ambiente como fator importantíssimo na interferência do processo de cura do paciente. Então, fatores externos, ele tem sim uma grande parcela na melhoria ou não da saúde do paciente. E aí, à medida que o tempo foi passando, foram surgindo, claro, outras teorias. E aí a gente tem uma teoria também muito conhecida, que é a teoria de Maslow, das necessidades humanas básicas, na qual visa atender essas necessidades. Todo ser humano tem necessidades básicas, nas quais eles devem ser vistas e reavaliadas. Um paciente está no leito, ele não consegue deambular, ele tem suas necessidades, ele tem necessidade de ir ao banheiro, necessidades fisiológicas, ele tem necessidade de conversar, de manter interação, para ter essa questão psicológica, social, ele tem necessidade de segurança, ele tem necessidade de afeto. Então, a gente precisa trazer a teoria ambientalista, a teoria das necessidades humanas básicas, a teoria humanista, para que a gente tenha o conjunto para atuar da melhor forma possível. Então, não basta prestar apenas a assistência técnica. Sempre vou estar batendo nessa tecla com vocês. Então, apresentar essas informações sobre o estado de saúde, verbalizar essas expressões de sentimentos, de aceitação, expressar esse carinho, ajudar ele a entender e a aceitar até certo ponto, dar esse suporte na hora de o aceitar, na hora das dúvidas, na hora das incertezas, permitir que ele escolha, que ele entenda, que ele tenha livre, digamos, arbítrio, para entender o que pode e o que não pode.
que ele tenha essa compreensão, ele expresse os sentimentos da melhor forma possível. A princípio ele pode ter raiva, por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu não fiquei em casa? Por que que eu fui ali, sofri um acidente e estou aqui, vou ter que passar por uma cirurgia, não sei se eu vou ficar bem, se eu vou conseguir andar. Então, é cheio de incertezas naquele paciente. Então, cabe a nós, e muitas profissionais dizem, mas eu não sou psicóloga, por que que eu vou ficar atuando nessas necessidades? Não. Nós, profissionais de enfermagem, somos um pouco de tudo. Qualquer profissional da saúde. Então, principalmente a gente que está ali interligada com o paciente, nesse processo de assistência, nesse processo de avaliação, a gente precisa traçar as necessidades. O médico, por exemplo, ele traça o diagnóstico concreto e o tratamento. Nós, profissionais de enfermagem, a gente precisa traçar um diagnóstico de acordo com as necessidades do paciente. Quais são os riscos, quais são as dificuldades, o que a gente pode esperar daquele paciente com aquela determinada patologia. E aí, o termo humanização é aplicado àquelas situações que vão valorizar justamente esse cuidado, em todas as dimensões técnicas e científicas. É reconhecer de fato o direito do paciente, respeitar a individualidade. Existem 2 pacientes com a mesma patologia, porém, um está reagindo mais rápido do que o outro. E aí? Claro, sabemos que cada indivíduo tem formas diferentes, porque o organismo de cada um é diferente. Então, dependendo do remédio, um pode reagir mais do que o outro. Mas será que um não é mais forte psicologicamente do que o outro? Será que aquele que não está, nenhum dos dois conseguem falar, mas eles conseguem ali ouvir, eles podem interagir indiretamente com o ambiente, e aí um ser mais sensível do que o outro. E aquele que não está reagindo precisa apenas de um toque, apenas de um afago, para que ele consiga reagir àquele tratamento. Então, a gente precisa respeitar essa individualidade e não estar julgando e não estar, digamos, duvidando. Claro, respeitar a dignidade. Não é porque ele está ali, vamos dizer assim, inconsciente, não é porque não sei quem é, digamos, é um indigente, que a gente vai tratar de todo jeito. Como existem também várias reportagens de profissionais da saúde que fazem atos, vamos dizer assim, errados, errôneos, com os pacientes do sexo feminino, do sexo masculino, mas a gente se vê mais do sexo feminino, fazendo atos, né, que não deveriam ser realizados. Jamais um profissional da saúde, da enfermagem, poderia realizar algo desse tipo, independentemente se o paciente ele está falando, se ele está verbalizando ou não. Então, a gente tem que respeitar a dignidade, respeitar a autonomia do paciente, reconhecer de fato que nós somos humanos que estamos cuidando desses outros humanos que estão ali numa situação de vulnerabilidade. Então, os profissionais de enfermagem, eles precisam sempre estar atentos a essa questão humanizada e sempre estar se policiando. Não é deixar que o ambiente influencie nesse processo mecânico e acabe deixando de lado essa questão humanizada e se tornando aquele profissional rancoroso, aquele profissional bruto, aquele profissional que é realmente, digamos, uma máquina. Chega, realiza o procedimento, não responde, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não pergunta como o paciente está, como passou a noite. Então, é justamente buscar esse olhar e estar se policiando sempre com esta questão. Então, os profissionais de saúde são, sim, agentes de humanização. Basta buscar essa identidade pessoal, estar se atualizando e, claro, sempre conhecer outras crenças, outros valores e atuar nesse processo. E é necessário que estabeleça justamente essa relação de empatia, seja com os usuários, seja com os próprios colegas de profissão. Uma comunicação é a base de qualquer assistência. Então, se eu não consigo me comunicar verbalmente ou não, eu posso ocasionar algo mais grave. Exemplo, eu vou dar uma notícia a um paciente, vou dar uma notícia a um familiar e o que eu estou falando tem que estar em sintonia
com as minhas expressões. Eu posso dizer, olha, a gente não tem notícia, o paciente ele não está evoluindo bem e as minhas expressões estão mostrando outra coisa. E vamos dizer assim, expressões de tanto faz, de apatia, expressões, vamos dizer assim, não vou nem dizer, mas ao mesmo tempo de alegria, expressões de tristeza, expressões de dúvida. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da comunicação. Como a gente se comporta. Então, a linguagem, né, as expressões, muitas vezes falam mais do que as próprias palavras. Tem pessoas que gesticulam muito. Tem pessoas que não fazem nenhuma expressão. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora da comunicação. E aí, os cuidados de enfermagem busca, né, justamente esse clima de respeito, esse clima de dignidade, ou pelo menos é para acontecer. Então, a base da humanização é o respeito humano, que cada um de nós não devemos esquecer e sempre devemos estar ali regando aquela sementinha para que ela consiga florescer e sempre vir à tona. Então, existe a necessidade de que os profissionais de saúde sempre estejam se avaliando, percebendo essa questão da ética, percebendo a questão do respeito, percebendo a questão da preservação da dignidade do paciente, fazendo com que o cuidado não se torne apenas aplicação técnicas, rotineiras, mecânicas, mas sim uma prática complexa que visa justamente avaliar essas necessidades biológicas, psicológicas, sociais e espirituais desses nossos usuários. Então, o cuidar do cliente é justamente essa prevenção, buscar o bem-estar, o tratamento e, com certeza, a recuperação e reabilitação. Às vezes, a gente não consegue chegar nessa última etapa, mas é o que a gente almeja e a gente vai sempre estar trabalhando para isso. Então, quando eu falo paciente, nem usa mais essa palavra. Então, nossos usuários, eles são tratados como clientes. Então, é um indivíduo que ele é submetido à observação, que ele é participativo, ele está ali na tomada de decisão, ele reconhece os seus direitos, ele tem que ser ouvido, tem que ter justamente a sua autonomia e dignidade à tona. E, claro, todos nós, os profissionais, como usuários, temos, vamos dizer assim, características próprias. Então, a gente tem aspectos religiosos, aspectos sociais, aspectos psicológicos, que vão estar sempre muito fortes na hora das nossas assistências. Um paciente, por exemplo, um cliente, por exemplo, tem crenças, e essas crenças devem ser ouvidas e devem ser avaliadas. Um paciente que não, vamos dizer assim, não deixa você realizar um procedimento pela sua crença religiosa ou social, você deve avaliar e explicá-lo. Quais são as consequências dele não realizar aquele procedimento. Ele dizendo que mesmo assim não vai, ele tem sim esse livre consentimento e ele vai reconhecer e não vai ser feito o procedimento, porque ele não aceitou. Eu jamais posso fazer um procedimento no paciente se ele não aceita, se ele não quer. Então, sempre a gente tem que avaliar as necessidades, avaliar suas crenças, tanto religiosas como sociais, como, claro, as psicológicas. Então, muitas vezes, a gente perde os nossos clientes, 1% porque morrem, 3% porque mudam, né? Vamos dizer assim, são transferidos para outro local, outro setor. 5% porque adotam novos hábitos, então eles melhoram e muito bem. 9% porque acham o preço muito alto e aí acabam buscando outra instituição. 14% porque estão desapontados com a qualidade dos produtos e aí do ambiente, do que estão sendo utilizado. E a maioria, 68% ou mais dos pacientes, saem, né? A gente acaba perdendo por insatisfação com a atitude pessoal, ou seja, por má qualidade de serviço. E quando eu falo em má qualidade de serviço, inclui, claro, a questão da humanização. Um local que não tem humanização, que não tem valorização da pessoa humana, que não tem valorização do ambiente, aquele usuário, aquele cliente, ele não vai ficar ali. Então, a gente acaba perdendo esse cliente para outros tipos.
E aí as razões para essa excelência no atendimento é qual? É que o cliente ele seja bem tratado, é que o profissional ele busque essa responsabilidade, sempre estar avaliando a satisfação do nosso cliente. Nem sempre se tem uma segunda chance. Então, na área da saúde, a gente tem que sempre preconizar, como eu falei para vocês, o 100% ou 100 mais um de acerto, porque muitas vezes, e infelizmente, a gente não vai ter uma segunda chance, ou porque o paciente acaba piorando, ou porque o paciente é mudado de setor, ou porque o paciente acabou recebendo alta, ou porque o paciente pediu para sair dali, ou não quer mais seu atendimento. Então, a gente tem que sempre pensar que ali vai ser a nossa primeira e última vez, por exemplo, que a gente vai estar em contato com o paciente. Então, sempre ter cuidado na hora de abordar, na hora de fazer uma anamnese, por exemplo, na hora de chegar no leito desse paciente. Manter essas relações eficazes, manter essa qualidade de fato da técnica. Se eu não sei fazer, eu posso ser humano o máximo possível, mas também se eu não tiver esse alinhamento com a técnica, não vai fazer nenhum diferencial. E aí, quais são as técnicas que garantem a satisfação do cliente? Leve as coisas sempre para um lado profissional, claro, avaliando as necessidades, não apenas, vamos dizer assim, pessoal, ou seja, vozinha, queridinho, amorzinho, e sempre tentando, fulano é meu colega, é meu primo. Então a gente tem que tratar o profissional sempre, mas criando esse vínculo profissional. Detectar possível estresse e tentar prevenir. Tratar cada pessoa como um cliente para conseguir mais cooperação, visar a satisfação desse cliente, não apenas do serviço. Também temos que fazer o quê? Desenvolver essa confiança e fidelidade. Essa palavrinha à tona, empatia, comunicar-se bem, dominar essa atenção, prestar atenção ao que o paciente está falando. Então, a gente não pode só falar, a gente tem que ouvi-lo, porque em uma frase, no seu contexto, algo que ele está lhe falando pode ser importantíssimo na hora de traçar as suas necessidades, na hora de fazer o tratamento. Estar sempre alerta, porque tem cliente que ele não fala, tem cliente que ele fica ali calado, seja pela própria patologia ou por ele mesmo, não está aceitando a situação. Então, ele pode expressar de outras formas. Trabalhar bem em equipe, demonstrar confiança e lealdade, demonstrar motivação, buscar resolver, ser resolutivo na questão de problemas, na tomada de decisões, manter sempre essa questão do profissionalismo. Então, é manter o profissionalismo por esse lado humano. Não é porque eu sou profissional e se tornar algo arrogante, por exemplo. É entender a empresa, é conservar a energia, é aplicar conhecimentos e habilidades técnicas e, por fim, organizar as atividades de trabalho e manter aquele ambiente favorável, aquele ambiente mais, vamos dizer assim, qualificado possível. E, claro, sobretudo, também colocar em prática a nossa inteligência emocional. Tem profissionais que são muito explosivos, tem profissionais que são muito emotivos, e aí acabam se envolvendo tanto com aquele cliente, que é aquele cliente não melhorando, aquele cliente infelizmente chegando a óbito, aquele profissional acabou adquirindo aquela carga. Já tem outros profissionais que são altamente, têm um nível de estresse muito alto. E aí já chega gritando, já chega dando bronca, brigando com os clientes. Então, a gente tem que sempre ter essa autoconsciência, autocontrole, automotivação, empatia e habilidade. Principalmente essa questão do estresse, de brutalidade, tem, vamos dizer assim, hospitais e profissionais que, por exemplo, um cliente chegou em coma alcoólico. Tava ali, foi beber porque quis, tá nessa situação porque quer, deixa ele aí, eu trato já ele, deixa ele logo pro outro. Então, ter essa questão de ter uma inteligência emocional, de ter esse equilíbrio. Eu sei que a gente não tá ali para julgar, aconteceu. O cliente, ele é um presidiário, mas precisou de atendimento e teve que sair da prisão e vir aqui para o hospital. Então não vou tratar ele bem, eu vou tratar ele de todo jeito. Não. É um assaltante, por exemplo. Na hora do assalto, do roubo, teve, vamos dizer assim, troca de balas e tanto um como o outro, o assaltante e o que foi assaltado, foram feridos.
E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou tratar o bichinho aqui primeiro, porque foi ele que foi o assaltado, e o outro eu deixo aí. Não. Então, jamais a gente tem que fazer essa discriminação. A gente tem que atender o indivíduo quando ele adentra no setor, pra gente, ele vamos dizer assim, fica nu despido de qualquer, digamos, diversidade, de qualquer preconceito. Então, sempre se policiar nessa inteligência emocional. Então, irritações a gente pode evitar. O que a gente pode evitar ou busca evitar para que o paciente, ou no caso, né, nosso cliente, ele volte para esse olhar? Então, a gente tem que evitar prometer e não cumprir. Eu não posso prometer para ele que ele vai ter o banho no leito de manhã e de noite. Se a regra do hospital, por exemplo, é só de manhã. Eu não posso ter indiferenças e atitudes indelicadas. Então, eu atendo cada um individualizado, mas ao mesmo tempo por igual. Eu não posso voltar a humanização para seu João e deixar a Dona Maria lá de todo jeito. Não posso deixar de ouvi-lo. Não posso dizer que ele não tem o direito. Agir com sarcasmo, com prepotência. Questionar a integridade do cliente. Discutir com o cliente. Infelizmente, muitas vezes acontecem. Não dar retorno. Aí eu uso o exemplo da nossa aula de ontem, a questão da cirurgia. Usar palavras inadequadas. E aí vem a questão de usar os termos técnicos da nossa profissão. Ele não vai entender. A gente tem que buscar falar uma linguagem que ele entenda. Porque se eu estou ali falando, ou não ouvi-lo, ou questionar a sua integridade, questionar o seu pensamento, ele vai ficar irritado. Consequentemente, ele pode piorar ou até mesmo evitar ou não querer mais o tratamento. O que querem esses clientes irritados? Ou melhor, o que querem a maioria dos clientes? Então, quando a gente busca um setor de saúde, a gente já está irritado, porque a gente já está com alteração. Então, ninguém quer adoecer. Quem é que quer adoecer? Ninguém. Que precisa ir para um atendimento, para um local e por pessoas que ele nunca viu. Ninguém quer passar por esse processo. Então, ele já vai para aquele setor, né, para aquela assistência irritado, preocupado, ansioso, estressado, com várias incertezas. Então, o que é que ele quer? Ele quer ser levado a sério, quer ser tratado com respeito, ele quer uma ação imediata, então ele quer que alguém chegue e diga o que realmente ele tem, o que é que ele vai tomar, como será a assistência, se ele vai ficar internado, se ele toma medicação e vai para casa. Então ele quer ser compreendido, ele quer que erros, claro, não existam com ele, ele quer tirar as dúvidas do seu problema. Por que isso está acontecendo? O que ele pode evitar? O que ele pode fazer quando tomar a medicação ali no setor? Ao ir para casa, o que ele pode fazer para não sentir novamente? E claro, cheio de dúvidas, e ele precisa, consequentemente, ser ouvido. Outra questão também de humanização, eu falo também isso, é a questão dos prontuários do cliente. No prontuário do cliente tem que ter tudo registrado. E não é registrado de forma, vamos dizer assim, de qualquer jeito. E isso vocês já estudaram na questão da evolução dos pacientes. Então, o que a gente vai fazendo, a prestação da assistência, o que a gente vai avaliando, as necessidades, as incertezas, a assistência técnica, o que eu avaliei, tudo tem que estar registrado no prontuário. Tanto uma forma de respaldo para vocês, né, para nós como profissionais, como também uma forma desse profissional ele ser atendido, desse usuário, né, cliente, ser atendido, ser ouvido, servir. E se mais na frente algo acontecer, vai estar ali tudo registrado, documentado. E, sobretudo, temos os direitos, né? Todo cidadão possui direitos e ele tem que exigir respeito e dignidade. Então, quando a gente procura cuidados médicos, né, cuidados de saúde, a gente precisa ficar sem distinção de raça, de sexo, de idade, condição social, nacionalidade, opinião pública, religião,
ou qualquer outra natureza. O que nos importa ali é a doença e as necessidades na qual ele está atrelada a esse processo patológico. Então, a maternidade e a infância tem sim direitos a cuidados especiais. O paciente tem direito a atendimento gratuito, atencioso, respeitoso, com segurança, com pudor, com dignidade. A gente precisa utilizar dispositivos, exames de forma segura, favorável para esses nossos clientes. É direito do cliente ser tratado de forma, vamos dizer assim, de urgência, de emergência, ser tratado no caso de uma ferida, no caso de uma dor, no caso de uma ansiedade. Então, ele precisa ser tratado. Um paciente, um cliente, por exemplo, que para ele está com uma depressão profunda, existem muitos julgamentos em cima disso. E aí, essa frescura, fulano não sente nada. Pessoal, nós somos profissionais, então jamais a gente deve, digamos, duvidar do que o paciente, do nosso cliente está trazendo. Então a gente precisa buscar e avaliar e, claro, encaminhar para a melhor forma possível do tratamento. No caso de urgência, o paciente tem direito a ser atendido de forma imediata. O paciente, o seu responsável tem direito ao prontuário. Então, a qualquer momento, coisa que antigamente não existia, que o familiar ou o cliente quiser ter acesso, avaliar a questão dos exames, tirar algumas dúvidas sobre o tratamento, ele tem sim esse direito. O estabelecimento de saúde deve proporcionar condições de permanência, ambiente, alimentação, ventilação, limpeza, higiene. É obrigatório que os hospitais, permaneçam e deem esse direito de acompanhante, claro, seguindo todos aqueles protocolos, as normas das instituições. Qualquer procedimento que venha a ser realizado tem que ter o consentimento do cliente. Se não tiver o consentimento do cliente, não faz. Caso ele queira ir embora, eu não quero mais fazer esse tratamento, eu quero sair aqui do hospital e não quero mais fazer nenhuma assistência. Ele pode fazer isso? Pode. Cabe ao profissional explicar. Olha, seu João, se você fizer isso, você pode sentir assim, 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 e expor as consequências. Se mesmo assim ele quiser, não tem problema, ele assina um termo no qual a gente se ausenta, digamos, de qualquer intercorrência que venha a acontecer. Mas o hospital fica de portas abertas, porque como ele é um usuário, ele tem direito à assistência, ele pode sim retornar, mas ele não tem mais direito àquela vaga. Ele vai voltar como se ele estivesse iniciando todo aquele processo. A questão das receitas médicas, do tratamento, da medicação. E aí, às vezes, o cliente diz, que medicação é essa que eu vou tomar? E aí o profissional de enfermagem, não sei não, porque você não perguntar ao médico? Com essa questão de arrogância, essa questão de brutalidade. Então, a gente tem que ter muita, vamos dizer assim, sempre estar se policiando contra isso. E, claro, sempre informar aos nossos usuários a respeito do tratamento, para ver se de fato ele aceita, se ele tem alguma dúvida, quais são as suas, vamos dizer assim, inseguranças. Mostrar o material, mostrar, vamos dizer assim, o ambiente qualificado para ele. O paciente ele tem direito de receber atestado médico, de receber, vamos dizer assim, acompanhamento, dependendo do qual é o nível de atenção na qual ele está sendo, vamos dizer assim, prestado a sua assistência. A questão do familiar, a gente tem que ter esse apoio do familiar, tem que buscar esse vínculo entre profissional, cliente e, claro, os nossos familiares, a comunidade. Os desafios que os hospitais encontram aqui no Brasil é agregar esses novos serviços, é a questão de inovar nessa tecnologia, na infraestrutura, é a modernização do ambiente, dos próprios profissionais estarem se capacitando, é a padronização nos serviços. São clientes mais exigentes, mais dotados de perguntas, de críticas, sugestões. É esse aumento da competitividade. Infelizmente, muitas vezes, falta de treinamento e aperfeiçoamento dos profissionais. Essa humanização no atendimento é um desafio muito grande. A gente pode até dizer, nossa, como humanização é um desafio? Mas, quando vocês estiverem no estágio,
quando vocês estiverem no mercado de trabalho, vocês vão entender de fato o porquê que eu falo tanto que a humanização no atendimento, na enfermagem, nos setores de saúde é tão, vamos dizer assim, complicado de estarem sempre colocando em prática. E por isso a gente tem que estar sempre se policiando quanto a isso. E aí, a humanização ela não deveria ser uma exceção ou algo que se fala corriqueiro. Tem que ser uma regra. Igual quando a gente vai a passagem de uma sonda, administrar alguma medicação, a gente tem que seguir protocolos. Então, a humanização ela tem que estar também inserida. Então, é tratar educadamente os pacientes, é descrever esses problemas em uma linguagem fácil de ser entendida. É o acúmulo, muitas vezes, de atividade, de serviços, que torna esse profissional desumano. Paciente do leito X ou a mãe da criança X, o que é que acontece? Nos torna, muitas vezes, frios, com falta de personalidade. E a humanização da enfermagem não requer investimentos, não requer, vamos dizer assim, algo que venha a ser investido, mas que os profissionais busquem esse aprendizado, busquem essa capacitação no seu interior e buscando, claro, aflorar para um trabalho em equipe e para os usuários. Ainda, claro, é um desafio muito grande para as pessoas, porque aí as pessoas estão sempre, vamos dizer assim, tão acostumadas a tratar daquele jeito os clientes ou a serem tratadas assim, que essa necessidade de humanização vai ficando lá para trás e muitas vezes acaba sendo esquecida. Então, essas atitudes humanizadas integram de fato as esferas da vida dos pacientes. E muitos profissionais acreditam que a humanização é uma estratégia de acolhimento, que necessita de longas horas de atenção, de dedicação. Eu vou ficar ali conversando com aquele paciente. Se eu der trela para ele, eu perco meu plantão, só ali com ele. Mas, na verdade, então, como eu estava falando aqui para vocês, né, muitos profissionais acreditam que essa humanização é algo que exige muitas horas de atenção, muitas horas de dedicação. Pelo contrário, se a gente deixar um tempinho do nosso atendimento, da nossa assistência para ouvir, né, as dúvidas, as incertezas dos nossos usuários, dos nossos clientes, a gente vai conseguir de fato uma assistência qualificada, uma assistência humanizada e, consequentemente, a melhoria desse paciente. Então, essa assistência humanizada não se restringe apenas a chamar o cliente pelo nome ou a sorrir com frequência para ele. Pelo contrário, é atender justamente a essas necessidades, é avaliar o que ele precisa, quais são seus valores, suas ideias, suas dúvidas, o que o motiva para dar continuidade. É criar essa rotina no meio do caos, no meio da dificuldade, no meio das pessoas sempre julgando por você estar fazendo esse diferencial. Mas se a gente consegue, né, se a gente conseguir de fato implantar essa raizinha de humanização, de olhar, a gente vai conseguir de fato trazer esse usuário e melhorar a qualidade e os resultados. E aí, ao invés de a gente ter um número gritante, né, de usuários, né, de clientes com resultados, com insatisfação na área da saúde, a gente vai ter o contrário. As pessoas vão sair dali satisfeitas, as pessoas vão indicar aquele tratamento, as pessoas vão indicar aquele hospital, por exemplo, indicar aquele profissional e, consequentemente, a gente vai ter um olhar e uma atenção melhor a esse processo. Então, a humanização na enfermagem, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser desenvolvida, para que os clientes, eles tenham essa escolha, eles tenham respeito, eles tenham, de fato, entendam que vocês valorizam a qualidade da vida, vocês valorizam eles como ser humano. E não estão ali como alguma máquina que está para tratar apenas aquela patologia. Então, a gente precisa promover esse acolhimento, esse olhar. E não é só, como eu falei, sorrir, chamar pelo nome. É um conjunto de critérios de humanização que a gente traz sempre à tona, mas cabe a cada um de vocês trazer a sua forma de humanizar, a sua forma de criar uma assistência qualificada e olhar.
E aí eu termino a nossa aula de hoje com a seguinte pergunta: você seria o seu próprio cliente? O que é que vocês acham? Vocês se tornariam cliente de vocês hoje? Ou quando vocês daqui, vamos dizer assim, há 6 meses, 1 ano, estiverem no mercado de trabalho? E aí eu vou encerrar aqui a projeção da minha tela. A gente vai ficar no nosso momento de debate. E aí eu pergunto a vocês e indago essa dúvida e deixo para vocês se você seria o seu próprio cliente. E aí pergunto também, você sairia satisfeito? Será que você, como seu cliente, sairia satisfeito do atendimento, da assistência na qual você recebeu? Então, vou tirar aqui minha tela e agora a gente vai debater um pouco.